Boa tarde, pessoal. Finalmente eu consegui, né, vir num evento aqui da APPREM. O Daniel já me convidou outras vezes, mas a agenda não dava certo. Mas o Otônio estava firmão aqui, né, Otônio, em todas as edições. Primeiro, agradecer a organização do evento, né, uma belíssima cidade, eu não conhecia Águas de Lindóia, né, e também parabenizar a iniciativa do Daniel. Não sei se vocês sabem, o Daniel é contador. Então, tinha que ser um presidente contador para entender que, dentro dos eventos de previdência, tinha que ter um seminário de contabilidade, né? E contabilidade é o coração da gestão, né? Então, a maioria das pessoas, eu costumo falar que ou ama ou odeia contabilidade. E quem odeia é porque não entende. Porque, quando entender, vai amar, não é? Então, somos incompreendidos porque eles não entenderam ainda a força que a contabilidade tem no poder de decisão, né, do conhecimento mais sistêmico da gestão. E a gente aqui é um ótimo, porque a gente está falando de contador para contador, né, e a gente pode compartilhar todas as nossas mágoas e todo mundo vai entender, né? Mas assim é importante que vocês saiam com algumas respostas também, né, de como proceder. E isso tem que ser uma linha. Eu costumo dizer que é muito importante que isso tem que ser uma linha de comportamento, assim, de você ser coerente com o que você está fazendo, né? E, na medida do possível, se resguardar o máximo que puder. Quando eu falo, estava conversando agora com a Débora, do tribunal, o que o Alex Fabiani, do Tesouro Nacional, alegou para o Otônio, acabou de mandar, é que essa mudança intempestiva, porque não se faz uma mudança de plano de contas em agosto, o ano já fechando, é para atender o Propag dos estados. O que é Propag? Alguém sabe o que é Propag? Bom, pelo visto também. Então, a gente precisa entender um pouco também o conteúdo do Tesouro Nacional. Ele está ocupando um lugar que, via de regra, não deveria ser dele. E isso eu falo, e, graças a isso, eu estou excluída de algumas coisas, mas faz parte, né? Ele define regras de contabilidade para o Brasil inteiro no lugar do Conselho de Gestão Fiscal, que deveria ter sido criado há 25 anos, que é o conselho que está previsto na lei de... Programa de pagamento da dívida dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, sempre tem uma coisa aí. Programa de pagamento da dívida dos estados. Ou seja, possivelmente deu ruim, e aí vamos fazer alguma coisa para melhorar um pouco. Vamos colocar um ativo que, em essência, não é um ativo. Um ativo, cobertura de insuficiência financeira, ela é uma projeção que o atuário faz para fechar a conta. Como é que eu vou chamar isso de ativo? Enfim, a gente pode fazer outro artigo falando disso, né? Tem que entender, enfim, mas eles são muito confusos, eles mesmos não entendem muito bem, na pressão também. Eles definem regras para o Brasil inteiro, e, nesse descompasso de entender como é que funciona a dinâmica dos estados e dos municípios, eles se surpreendem e são surpreendidos o tempo todo. Então, assim, a gente cansou de fazer essa crítica lá. E, enquanto ela foi ignorada, a gente vai fazendo os eventos e orientando. Falei agora com a Débora, de São Paulo, ela falou, naturalmente, São Paulo não vai nem considerar para 2025. Então, os municípios que estão aqui de São Paulo, não se preocupe, que isso que é para já está valendo, não vai valer para os municípios de São Paulo e talvez nem para o ano 2026, depois que São Paulo entendeu o que faz. Vocês estão na unidade federativa, que o tribunal é o mais independente em relação ao Tesouro Nacional, para o bem ou para o mal. Eles realmente não estão muito preocupados com o que o Tesouro define. Aí vocês têm um problema, porque vocês não, mas mais os contadores dos seus entes patrocinadores. Os contadores dos municípios de vocês têm que mandar informações do município para o sistema de coleta de dados do Tesouro. Se o RPPS faz diferente da regra, vocês começam a ter atrito com o contador do município, né? Porque ele segue a cartilha do MCASP, do Tesouro, e o Tribunal de Contas, se bem que também os municípios são auditados pelos tribunais de contas. Acaba que São Paulo tem alguns procedimentos que são diferentes, porque o próprio tribunal define que vai ser diferente.
É ruim, então, para os prestadores de serviços de vocês, que às vezes prestam serviço para mais de um estado, né, de municípios interestaduais, e aí fala, opa, para São Paulo isso é diferente, né? Enfim, a gente vai ter que conviver isso com algum tempo ainda, tá? Mas agradecer aí o convite novamente, parabenizar o Daniel aí pela iniciativa de ter um evento. Queria saber quem entrou no RPPS depois de 2010, levanta a mão. A grande maioria, né? Então, o que acontece? É para vocês saberem, situarem onde tudo começou e como começou. Porque, se você entende lá atrás, você vai entender daqui para frente. Existe uma conexão, né? E essa conexão é que vai dar segurança para algumas decisões que vocês têm que tomar, né? Então, tudo começou com uma lei 9717, que definiu lá... Quer dizer, antes disso, já existiam institutos. A gente sabe que existiam as caixas de aposentadoria. A gente pode fazer um evento só falando do passado, mas, tentando recortar, essa é a primeira vez que a gente fala expressamente numa legislação, o Antônio me corrija se eu estiver errado, que o estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento relativa ao custeio, atuária e contabilidade. Diana, já... Pode. O Antônio está junto, hein? Ó, a gente não tem hora hoje para acabar. Só para dar notícia aí para todos. Sim. Que nós fomos incumbidos de escrever o artigo para a edição do RPPS do ano que vem. Dos 20 anos de contabilidade RPPS. Já está aceito, né? Então, olha só. Não fomos nem convidados, não foram incumbidos. Está certo. Então, o que acontece? Por que eu gosto de citar essa lei? Porque a minha vida... eu entrei na Previdência por causa da Lei 9717. Então, o Marcelo Caetano, o Delúbio, que esteve aqui, era o diretor, Marcelo Caetano era o coordenador de normas, atuários, fiscalização. E, com esse ponto da lei, ele tinha que implementar a contabilidade dos RPPS. E a contabilidade do RPPS, a primeira grande discussão foi porque já tinha a contabilidade do INSS, que é fluxo de caixa, já tinha a contabilidade da Previdência Complementar, que, aliás, são duas, né? Uma para fundos de pensão e a outra para as entidades abertas. As entidades abertas seguem a contabilidade do sistema financeiro. E entrou no meio dessa discussão que tinha que ter uma contabilidade para a RPPS. E qual foi a lógica? Ora, se essa entidade ela tem que fazer parte da estrutura de um ente federativo e é uma entidade do setor público, uma autarquia, um fundo ou uma fundação, naturalmente ela está sobre as regras da contabilidade pública. Então, é por isso que o pessoal fala assim, eu entrei em contabilidade do RPPS não porque eu criei a contabilidade com o Otoni lá atrás. Não, é porque a gente era de contabilidade pública. Então, a contabilidade do RPPS usa os mesmos fundamentos da contabilidade da prefeitura, por exemplo, do governo do Estado, de toda a administração pública. Só que ela tem algumas características que fazem com que ela tenha procedimentos contábeis específicos. E é por isso que fica parecendo que a contabilidade do RPPS é uma contabilidade nova. Na verdade, ela é a contabilidade pública adaptada. Adaptada, não. Se você pegar a contabilidade de uma empresa, ela tem as características dela. Da construção civil, de um hospital, adapta ao segmento, né? Então, assim acontece com a contabilidade do RPPS. Tá? Bom, graças a esse dispositivo da Lei 9717, foi publicada a Portaria 916, 6 anos depois. Que foi aí que o Ministério decidiu que ele tinha que ter uma contabilidade só, uma orientação só contábil. E, na ocasião, o Ministério nunca teve área dentro da coordenação, depois que o Otoni ocupou, a contabilidade estava inserida, mas ela nunca foi um setor dentro do Ministério. Eu fiquei dentro do Ministério 3 anos trabalhando nesse projeto. Primeiro com o Marcelo Caetano e depois com o Otoni. E aí, nessa portaria, a gente falou qual foi, para vocês terem uma ideia, qual foi a orientação do Marcelo Caetano na época. Eu sei que a gente tem que adotar a contabilidade pública, mas eu não quero caixa preta de contabilidade pública. O Marcelo era economista, nem contador era. Mas ele entendia que a contabilidade pública não estava dando a informação que precisava para a tomada de decisão.
E ele me deu algumas diretrizes. Eu tinha acabado de fazer meu mestrado na UNB, eu estava como professora substituta, ele me convidou para um projeto internacional, e ele falou o seguinte: eu quero que a carteira de investimento seja atualizada mês a mês. Tem como fazer isso em contabilidade pública? Eu falei, tem. Você tem a caneta? Tem. Né? A gente quer contabilizar a provisão. Tem como contabilizar? Eu tenho. Aí ele foi perguntando as coisas, eu falei, tem. Só que a contabilidade pública ela tem uma coisa chamada regime misto, que eu contabilizo as receitas pelo caixa e as despesas pelo empenho, que não é nem um regime contábil. Aí ele falou, não quero nada disso, eu quero tudo por competência. Tem como fazer? Basta você dizer que tem que fazer. Você é o órgão regulador. E é por isso que a contabilidade do RPPS ela nasce diferente da contabilidade da prefeitura. Porque lá atrás alguém falou assim, eu quero uma contabilidade patrimonial. Outra coisa que ele pediu, eu quero um plano de contas específico, com desdobramento de contas para a carteira de investimentos, atualizações, tudo, e para a contabilização de taxa. E aí ele foi falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ele falou um monte de coisa. Tem como fazer? Tem. Teoria da contabilidade tem tudo isso. As empresas já fazem isso. Ah, e no setor público não faz por quê? Porque a Lei 420 não diz que é para fazer, mas você é o órgão regulador, você pode mandar. E ele mandou. Então, saiu aí a portaria 916 dessa criação. Tá? Então, sabe o PECASP que vocês conhecem? Ele nasceu no RPPS primeiro. Sabe a contabilização pelo regime de competência? Ela nasceu no RPPS primeiro. Mas a competência ela é da contabilidade porque faz parte dos fundamentos da contabilidade. Não é porque a gente inventou isso, não. Só que, durante muitos anos, os contadores de RPPS não conseguiam dialogar com os contadores das prefeituras. Por quê? Porque eles continuavam com a contabilidade tradicional da contabilidade pública. E isso mudou com o processo de convergência que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Bom, o que eu quero destacar aí da portaria 916? Eu quero destacar o anexo 4. No anexo 4, a gente fala que vai ter um plano de contas padronizado, quando o Brasil, cada um fazia de um jeito. E, na ocasião, quando eu fui fazer o plano de contas, eu peguei alguns municípios de São Paulo e me surpreendi. Tinha município que tinha 4 planos de contas dentro do mesmo município. A educação usava um, saúde outro, outro. E, realmente, era uma torre de Babel. Então, era importante ter. Por quê? Porque ele queria definir procedimentos e queria que todo mundo seguisse ali a mesma regra. Né? Outra coisa, a portaria de 2003, eu estou falando diante de PECASP, de MCASP, de tudo, a gente já definia que a carteira de investimento era valor de mercado, que eu tinha que contabilizar a provisão atuarial, que todas as operações que tivessem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, o que foi uma inovação, porque a contabilidade, até então, era só orçamentária. Quem é mais antigo sabe disso. A contabilidade era execução do orçamento. Aprovou a LOA, executou a LOA, prestou contas. Contabilidade patrimonial, contabilidade fiscal tinha acabado de nascer com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a contabilidade patrimonial ela nasceu lá na gente. Mas ela já existia na teoria da contabilidade, ela já existia nas empresas. Então, tem esse histórico aí para a gente entender. E ninguém inventou nada. Isso é teoria da contabilidade. Nossos fundamentos. Quando eu falo, eu tento entender, sabe, Daniel, os fundamentos da atuária. Porque, quando eu contabilizo, se eu entender os fundamentos da atuária, eu consigo desdobrar os eventos que eu tenho que registrar. A gente está perdendo os fundamentos, aí está virando uma confusão. Então, assim, como a gente tem a regra sobrepondo a essência da transação, está ficando tudo muito confuso. E, quando a gente faz... É por isso que, às vezes, a gente não faz sentido o que a gente está gerando de informação. E isso é um problema que o CFC está enfrentando, eu levo essa discussão, e o IBA tem que enfrentar. Quando eu pedi para o IBA enfrentar essa discussão, ele levou uma pessoa do Tesouro Nacional para convencer vocês que tinham que adotar PUC. Levou a pessoa errada, entende? Tudo bem que a pessoa, que eu soube que, no evento, a pessoa foi muito criticada e o IBA não comprou essa ideia. Né? Por quê? Porque isso contradiz os fundamentos da atuária.
Com o avanço da inteligência artificial, se eu definir que é tudo PUC, eu pego a massa, jogo para a IA e falo assim, gera uma avaliação, método PUC, porque já está previamente decidido o que eu vou fazer. Né? E é onde entra a ciência atuarial, definindo qual o perfil da massa, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que considerar. Isso não é uma conta que você faz tão objetiva assim. Né? E o Tesouro não entende muito isso, sob o argumento que está no padrão internacional, mas eu vou desconstruir esse argumento para vocês. Tá? Bom, aí essas peculiaridades, isso fez a diferença quando a gente fez as regras do... Porque o Marcelo falou assim, eu não estou preocupado com a execução do orçamento. Eu estou preocupado com o meu patrimônio daqui a 20, 30 anos, que eu vou pagar o benefício. Tem pessoa que está entrando hoje que vai se aposentar há 30, 40 anos. O que me interessa é saber o que vai ser executado no orçamento. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo. No governo, isso nunca foi colocado na mesa, nunca, até o RPPS exigir que fosse colocado. Nunca foi colocado. A nossa visão sempre foi no curto prazo, e no máximo de 4 anos, que é o ciclo político, porque mudava tudo. Né? E a Previdência ela me obriga a ter uma visão de longo prazo. Né? Foco no patrimônio, trazer provisão para o balanço, taxa e carteira. Esse livro está na coleção da Previdência, e eu assinei ele junto com o Ottoni, é um livro que está disponível, está antigo, está ultrapassado, mas os fundamentos estão lá, o DNA está lá. E eu sei que ele foi muito importante para muita gente durante muitos anos. Né? Bom, quando é que a gente... Aí eu vou contar primeiro como é que a contabilidade... Como a gente é contabilidade pública, lembra? O nosso DNA é contabilidade pública. Só que a contabilidade do Brasil, em 2007, passou por um processo de convergência aos padrões internacionais. Quem começou primeiro foi o pessoal da USP, com o Comitê de Procedimentos Contábeis, para padronizar a contabilidade privada. E, nessa discussão, nós entramos também para fazer a discussão da contabilidade pública. Então, veja bem, não é processo de convergência para os RPPs. Primeiro, processo de convergência para os padrões da contabilidade no Brasil e no mundo inteiro. E depois, num segundo momento, no caso do Brasil, demorou aí um delay de 4 ou 5 anos, entrou a contabilidade pública na discussão. E, por tabela, o RPPS, porque ele faz parte da contabilidade pública. É esse o ciclo. Né? Bom, e aí, em 2013, a gente, olha só, de 2003 a 2013, quem definiu regra contábil para o RPPS foi o Ministério da Previdência. Foi a área lá do Ottoni, a área do Marcelo, as regras eram. Só que, em 2013, decidiram o seguinte, com o avanço do processo de convergência, não faria mais sentido o RPPS ter o plano de contas atualizado pelo Ministério, já que eu agora teria um plano de contas único para o Brasil inteiro, para todos os entes federados. É aí que o caldo começou a entornar, mas tudo bem. Mas, enfim, a gente, como setor público, parte da estrutura, passou a ter que integrar, a ter que adotar. Na verdade, para não ter essa assimetria entre a contabilidade do RPPS, a contabilidade da prefeitura, da secretaria, todo mundo começou a ter a mesma regra. Só que a gente passou 10 anos treinando a nossa regra, treinando os procedimentos, o Ministério atualizando, tinha uma publicação do plano de contas separado. Era mais fácil, porque o contador de RPPS, quando ele se depara no plano de contas nacional, tem mais de 20 mil contas. Ele não precisa das 20 mil, ele precisa de 1.000. E essas 1.000 estão perdidas nas 20 mil. Aí, toda vez que altera o PCASP, você tem, no meio do que alterou, 20 mil. E aí, quando era um ministério que eu acho que precisa retomar, mesmo com a existência do PCASP, toda vez que alterar o PCASP, ele faz um extrator só de contas de RPPS. Foi criada a coluna lá, RPPS 5. Tem uma coluna, se vocês filtrarem nessa... Essa foi a solução para... tem uma conta onde o RPPS filtra lá dentro desse arquivo em Excel, que o Tesouro disponibiliza, as contas que são de RPPS. Mas, assim, eu acho que ainda o Ministério não podia abrir mão de ter ali na página dele tudo que dissesse respeito às mudanças contábeis, porque, ao fim e ao cabo, ele é o órgão regulador. Né? Então, eu acho que era importante. E está na legislação previdenciária que cabe a ele fazer isso. Né? Bom,
O que mudou? Primeiro grande impacto é o PECASP. São essas 8 classes de contas que, bem ou mal, todo mundo já se adaptou. Os sistemas contábeis de vocês estão todos adaptados, né? E aí, dentro dessas contas, grandes classes, a gente tem as contas que são específicas de RPPS. Mas, no geral, vocês usam conta para tudo, porque a gente não contabiliza só procedimentos de previdência, a gente contabiliza o que um órgão tem, o dia a dia. Na unidade gestora, você paga a folha do pessoal do quadro, você paga a segurança, paga tudo, como é uma prefeitura também, né? E, além disso, tem os procedimentos em contas específicas. Então, está tudo dentro do PECASP. Esse foi um grande direcionador. Ele foi feito por conta do processo de convergência? Não, ele não existe dentro dos padrões internacionais uma estrutura de plano de contas. Eu já fiz pesquisa comparando com o plano de contas de alguns países. Cada um foi para um lado. Mas ele foi importante para a gente direcionar e padronizar os procedimentos. Portugal tentou fazer isso, não conseguiu padronizar. Nenhum país do mundo tem um plano de contas unificado como o Brasil tem. E o Brasil é incrivelmente grande, né? Então, assim, um país continental que tem... Nós somos modelo na academia discutido internacionalmente. Inclusive, eu fiz um artigo com professoras de 5 continentes diferentes. Elas pegaram o nosso exemplo, e é um artigo internacional, depois eu posso passar para vocês, que a gente defende que todo governo deveria ter um plano de contas único, porque elas acharam incrível e queriam levar isso para a Itália, para a Finlândia, a outra é lá de Portugal, enfim. Por quê? Porque isso é legal para nós contadores, todo mundo, até para você dialogar com os outros entes federados, com o próprio Tesouro Nacional, que tem na sua estrutura maior a mesma codificação, né? Bom, e a convergência da contabilidade pública e dos RPPS, os padrões internacionais? Tá. De onde nasceu isso? Que era uma coisa que o Daniel falou, mas tem padrão que é usado lá na Previdência Complementar. Na verdade, no fundo, o que estrutura é tudo vindo da mesma fonte. E essa fonte se chama IASB, que depois virou... Quer dizer, o IASB até hoje existe, né? É um comitê internacional que fica em Londres, que define os padrões do setor privado. A Federação Internacional de Contadores ela foi criada anos depois do IASB, só que as IPSAS nasceram das IFRS, antigas IAS. Então, assim, o DNA é o mesmo. O problema é a aplicação. O que a gente fez? Quando a gente faz a conversão para o Brasil, a gente lê como se fosse feita para o Brasil, e ela foi feita para o mundo, indistintamente órgãos públicos e privados. E aí que começa a dar problema. Nenhum problema a Previdência Complementar adotar os padrões. Por quê? Porque a unidade que faz gestão dentro da Previdência Complementar, ela não consolida os balanços com o ente patrocinador. E isso muda tudo, muda tudo. E outra, o que moveu, no caso, por exemplo, no método PUC, ser adotado na Previdência Complementar para o ente patrocinador, é porque são grandes multinacionais que negociam ações no mercado financeiro. E havia uma assimetria de informação para quem comprasse as ações. E aí eles definiram que tinham que adotar um método só, mas para o ente patrocinador. Os fundos de pensão, os planos de benefício, cada um adota o método mais adequado para a sua gestão. E por que no RPPS é difícil fazer isso? Ter método diferente para o plano de benefício, que seria o RPPS, e para o seu ente patrocinador? Porque as demonstrações contábeis são consolidadas. Como é que eu vou somar? Como é que eu vou fazer isso com plano? Por isso que, assim, a minha primeira defesa é que as normas que falam de plano de benefícios e de benefícios a empregados, ela, em tese, não se aplicaria aos RPPS, porque elas não foram criadas para serem consolidadas juntas. Elas foram criadas para andarem separadas. E, no caso do RPPS, por uma questão normativa de estrutura de regime próprio do Brasil, o RPPS está dentro do ente patrocinador, consolidado as suas contas. E isso confunde tudo. A gente vai ver que tem repercussões. Eu vou conseguir mudar o que fizeram no Brasil? Não, eu só quero que vocês entendam a origem do problema. É complicado a gente arrumar uma coisa que
em tese, não deveria ser aplicada, né? Bom, uma grande discussão que nós temos na academia e também nos grupos profissionais, eu estou em vários grupos do pessoal, eu gosto muito de ir na USP, que tem um dos cursos mais tradicionais do país e tem um grupo de pesquisa bem atuante, né? É que o que aconteceu com as IPSAS, com o IFRS, com os padrões internacionais, que foi meio que uma normatização da teoria, o que é bom. Porque a teoria é a discussão dos fundamentos. O que está por trás dos critérios que eu tenho que adotar para reconhecer, mensurar e evidenciar? Os fundamentos, no caso da contabilidade. E aí, onde é que a gente estuda isso? Em teoria da contabilidade. Só que a maioria dos profissionais não tem tempo de ficar estudando teoria. Ele precisa de um guia. Tanto é que as IPSAS ela tem, ao final de cada uma, chamado um guia, um implementation guide, um guia de implementação. E é daí que nasceram os padrões. Por quê? O que caracteriza um ativo? C, decorrente de um evento passado, controlado pela entidade que gera benefício. Tudo que tiver essa característica é um ativo. O que é um passivo? Eu contraí uma obrigação no passado, eu tenho um fato gerador e ela em algum momento, vai ter saída de caixa. Isso é um critério teórico. O que muda uma provisão para um passivo? O prazo e o valor é incerto. Isso é teórico. O que é um passivo contingente? Por que ele está fora do balanço? Porque o grau de incerteza ele é tão grande, que ele não pode ser incorporado nas informações. Então, assim, a gente tem a contabilidade, ela não é essa visão tão pragmática operacional, ela é uma ciência, ela tem uns fundamentos. A gente não contabiliza A mais B, que é igual a C, porque tem uma norma que diz que tem que ser. Antes da norma, tem os fundamentos, porque senão vira uma confusão, que é a mesma coisa que está acontecendo com a parte de atuária. Então, acho que está havendo muita confusão e eu acho que está faltando a gente sentar com quem conhece os fundamentos para tentar ver como é que a gente vai conseguir fazer isso virar norma sem ferir os fundamentos, né? E eu acho que a gente pode articular, Daniel, eu falo em nome do CFC, e eu consigo levar para o CFC, se o IBA topar, uma discussão de profissionais, de conselhos. O conselho tem que intervir, porque está ficando muito confuso. Sem cortar os casuísmos, né, como esse agora. Pois é. Então, por exemplo, o Tesouro, nesse afã de resolver alguns problemas pontuais, ele vai normatizando. Só que, quando ele normatiza, é igual àquela visão de cartas, né? Ele derruba todas, de todo mundo, indistintamente. Ele nem avalia a repercussão que isso pode trazer. E aí vira todo mundo muito confuso. E os tribunais, que também estão um pouco perdidos, ou muito nisso, ele fala assim, opa, o Tesouro mandou, todo mundo tem que fazer, e eu vou começar a fiscalizar vocês. E, se vocês não fizerem, eu vou começar a autuar vocês. Aí fica todo mundo nessa situação, que a gente não sabe para onde a gente vai, né? Pode falar. Pode pegar. O que a gente vem adotando, e até ontem comentei um pouco, é que, para fins atuariais, a gente colocou uma avaliação para a gestão, exatamente para não impactar o custo do plano, e uma avaliação para fins de contabilização. Então, a saída que nós encontramos é igual a gente faz no setor privado. São duas avaliações totalmente distintas. A gente está falando a mesma língua. Né? A única coisa, a gente não adota o padrão NBC quando a gente faz a avaliação do plano RPPS. Sabe qual é o efeito prático disso? Zero. Para a gestão do plano, explicar. Não. Né? Zero. Agora, sabe por quê? Porque o que define a alíquota é a contabilidade. Se você falou que o passivo atuarial é 100 para os demonstrativos que estão lá no DRA e para a gestão, e na contabilidade eu disser que é 50, a alíquota é em cima dos 50. Como é que você vai falar para um prefeito assim, não, olha, um balanço, o passivo é 50, no outro é 100. Ele vai falar, afinal de contas, qual é a obrigação? É da atuarial, porque está na lei. Né? Então, a gente consegue identificar que, na prática, eles têm adotado a avaliação atuarial. Isso é muito claro para nós. Tá? Então, vamos lá. Se eu coloco a alíquota atuarial do jeito que você falou, quando eu vou contabilizar os ativos garantidores ali, porque aí você vai usar... Porque, olha só, olha o contrassenso. Eu estou querendo construir.
Então, vamos supor o seguinte, você diz que a alíquota é 15,25, que é o atuarial. Mas, para a contabilidade, como o PUC vai te jogar uma alíquota, sei lá, menor, vamos supor que determinada massa joga 14, que é o mínimo. 14 e o teu 15. Eu não adoto... Diana, a gente não adota o PUC. A gente não adota PUC para plano de custeio Tá, via mas NBC. como é que você gera o PUC para mim? Você mexe em alguma coisa. Para a RPPS, eu tenho a flexibilidade de adotar Tá. todos os métodos de financiamentos que a portaria Tudo bem, me condiz. vamos lá. Eu quero também ver a sua apresentação, mas vamos lá. Onde é que o PUC mexe que o meu valor do passivo na contabilidade fica 80 e na avaliação fica 120? Para fins de contabilização, eu não dou método de, eu não dou o custeio para o ente federativo. Então, eu só dou o resultado. Não, mas não é isso que está acontecendo. Eu sei porque eu contabilizo a avaliação atuarial. Eu gosto muito do pessoal da Lumens. Eu vi que a Lumens, lá para atender o Tribunal de Contas de Minas, o que a Lumens faz? Ela abre 2 colunas e, para cada valor, tem uma projeção. Não é valor fechado. Até porque a contabilidade ela não contabiliza pelo líquido. Ela contabiliza conta a conta. A gente contabiliza a projeção do que você chamou de projeção de aposentadoria, de pagamento de benefício, menos a projeção da... A gente faz a conta por dentro. A gente não faz. E outra, as avaliações que estão chegando para a gente estão detalhadas. E aí, isso é... Então, assim, para fins de balanços, relatórios, lei de responsabilidade fiscal, tudo mais, você pode até achar que está fazendo uma grande diferença do ponto de vista da gestão. Só que as contas públicas não são lidas na contabilidade gerencial, elas são lidas na contabilidade oficial. E a contabilidade oficial é o que é registrado na contabilidade. Então, você pode até resolver um problema de a gente define a alíquota com base no método IEM, sei lá. Vocês estão contabilizando pelo PUC para atender. Só que para todos os outros efeitos de evidenciação da informação para fora, para tribunal, para todo mundo, é PUC. Isso, ele é o PUC por questões de comparabilidade. Né? É mas isso que a gente está gestão, falando. Perfeito. Não, mas ele não impacta... O que eu quero dizer é que o PUC, o atuário que está adotando o PUC, está mudando o seu método. Primeiro que tem que ter um embasamento técnico, sim, um fundamento para você adotar. A maioria está mudando. Se ele está mudando, né, ele precisa ter um fundamento para isso. E o fundamento não é porque a norma pede, porque ele está prejudicando o ente federativo. Pois é. Né? O plano de benefícios como um todo. Então, eu concordo com você, mas a maioria está caminhando para usar o método PUC para os dois. Então, a norma pede o PUC sob o argumento de que está na NBCT-SP. Primeiro que norma é benefício a empregado, e o RPPS não tem empregado, o INSS é plano de benefício. Então, eu vou mostrar que tem outra norma que acabou de ser publicada pela Federação Internacional de Contadores, que é para plano de benefício. Outra, a norma pede por conta da assimetria que essa informação provocava no mercado financeiro, que foi o que eu expliquei antes. O que o RPPS tem a ver com o mercado financeiro? Nada. O que eu entendo em relação a tudo isso, na verdade, é que, seja, tem um problema, certo? Tem vários, né? Não, estou falando, no mínimo tem um problema. Vou pegar todos os problemas e dizer que tudo é um. Tá? Então, tem um problema a ser resolvido. Como é que você vai resolver esse problema? Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não quer nem saber de PUC, que ele contabiliza o que a avaliação atuarial indicou. Mas é essa a defesa nossa. Então, significa dizer o seguinte, quando você vai consolidar as contas nacionais, não há coerência. Nem a conta nacional. A conta do próprio Estado para o município não tem coerência. Equivale a dizer, aí a gente está colocando assim, se a avaliação atuarial está utilizando o método PUC, as premissas ele também está olhando de forma do que a NBC pede? Porque para ele avaliar um plano com uma taxa de juros que não é de mercado, esse atuário, se ele está alterando isso, que eu acredito que não, tá? Porque no grupo que a gente tem dentro do CT de pública, então, só um método. Então, para você ver o erro, Daniel, mas talvez a conceitual, gente tem um vício aí. A gente talvez venha isso do tribunal. Então, vamos lá. De novo, você não nos ajuda, vocês atuários não nos ajudam achando um jeitinho para isso. Por quê? A contabilidade, aquela história, não é o rabo que abana o cachorro, certo? A contabilidade, ela registra fenômenos. Lembra que eu falei de teoria fundamentos? Se o fundamento
o fenômeno é, eu tenho uma massa que não cabe PUC, a contabilidade não pode registrar PUC porque tem uma norma. É aquela história de essência sobre a forma, que é um dos fundamentos da contabilidade. O que a gente está fazendo é a forma sobre a essência. A contabilidade ela não é assim. Só leva isso para mim, para os atuários, porque eles podem falar, não, na contabilidade é assim. Não, na contabilidade não é assim. Não é assim numa empresa, não é assim num hospital, não é assim. E nunca foi assim. A contabilidade ela nasceu para retratar o fenômeno, e não o fenômeno ser provocado. O fenômeno está sendo criado diferente da sua essência. E quando você fala assim, a gente resolveu de um lado, resolveu, meio que não resolveu. Por quê? Porque para todos os efeitos de evidenciação da informação, vale o que está na contabilidade. É que para nós está muito claro, pelo menos para mim, na portaria 1467, Sim. que lá tem 2 assuntos. Infelizmente, foi colocado dentro de uma portaria 2 âmbitos totalmente distintos. Sim. Mas lá ela separa muito bem. Ela fala de métodos de financiamento e ela dá todos os métodos de financiamento. Sim, ela coloca os 4. Ela dá as taxas de então, assim, não é que nós resolvemos, é que está escrito. Não, então, mas a gente então vamos lá. Eu tenho liberdade para falar que eu vou falar aqui. O Ministério está errando, desde sempre. Perfeito. Desde sempre, está sendo omisso. Está gravado? Vai ficar gravado. Já falei isso para o Nalo, para o Alex, para o secretário Paulo. Está sendo omisso no seu papel de órgão regulador. Qual é a defesa do Ministério? Quem regula a parte contábil é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o mínimo que o Ministério tinha que fazer, que era o que o Otônio fazia, quando ela era diretor, é chamar o pessoal do Tesouro Nacional e vai falar assim, o órgão regulador não concorda com esse encaminhamento, porque isso fere os fundamentos da previdência, da atuária, da contabilidade e tudo mais. Então, o órgão regulador ele tem esse poder. E se você pegar lá na Lei 9717, fala lá, está lá escrito, que cabe ao Ministério, cabe à Secretaria de Previdência, compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência, em relação ao RPPS e aos seus fundos, orientação e supervisão, fiscal, estabelecimento e publicação. Até onde eu sei, esse inciso não foi revogado. A competência é da Secretaria de Previdência. Ela delegou isso e ela não consegue pegar de volta. Então, assim, enquanto isso estiver acontecendo, a gente está ferindo os fundamentos, tá? E não resolve. Vocês podem estar um pouco mais confortáveis, mas, na prática, o que está levando? Está levando a maioria dos atuários a adotar o PUC para tudo. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho esse processo acontecendo, nasceu das IPs, aí eu venho perguntando, tá bom, então por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente está preocupado com o mundo? Primeiro que não dá para ficar isolado do mundo. Não tem como voltar. Sabe aquela locomotiva que está passando, se você não cair, você vai ficar para trás, ou então você vai ser atropelado por ela. O problema não está em a gente ter um padrão internacional, até porque é preciso ter. Né? É igual à matemática, a linguagem é universal. Né? Apesar da contabilidade ser uma ciência social, a gente está falando de números, de procedimentos, que todo mundo tem que usar a mesma régua, a mesma regra. E o que está por trás disso? A teoria da contabilidade, que é o fundamento da contabilidade. Então, faz todo sentido a gente ter padrão. Só que aí nasceu na IFRS. O governo precisa disso para harmonização, previsibilidade, comparabilidade e tudo mais. Né? E o RPPS, pela mesma coisa. A gente não está isolado, a gente é uma entidade contábil, constituída. Né? Bom, falei da normatização. Em relação a isso, Daniel, que a gente está falando aqui de utilizar, muitos têm adequado apenas o método. Por exemplo, aqui o Tribunal de Contas de São Paulo. Eu volto mais uma vez a falar de Sertãozinho. Está aí agora, a pessoa de Sertãozinho? Eu fui um apontamento que eu vi o tribunal fazendo lá, embora que a orientação do tribunal é não cobrar isso, mas ele apontou explicar, justificar por que não aplicou o item 69 da NBCT PS 15, que diz: a entidade deve utilizar o método de crédito único projetado para determinar o valor presente das obrigações do benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente e, quando aplicável, o custo do serviço passado. Ou seja, aplicar o método público na avaliação atuarial. Então, quer dizer, para o RPPS. Quem fez? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Meio falando que não está. Não o tribunal, um auditor. Né? Então.
Logicamente que a defesa, no caso Sertãozinho, fora. O próprio Tribunal de Contas diz que não é para aplicar isso. Então, é isso. Não estou falando do atuário, não. Eu não estou falando do atuário. Eu estou falando da confusão que se gera em razão do entendimento das normas. Isso que demonstra efetivamente um desconhecimento da amplitude da norma. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que isso é culpa do atuário. Eu estou falando não, a provocação com os atuários... Apontando indevidamente. E eu estou falando isso porque eu ajudei o Sertãozinho a fazer a defesa. Ah, tá. E a gente ajudou o Tribunal de São Paulo a fazer o manual de auditoria. Por que vocês acham que o manual de auditoria de São Paulo é diferente dos outros? Tá, eles pediram ajuda da gente porque eles não queriam falar besteira e, mesmo assim, às vezes tem algum auditor... tem algum auditor que desconhece e acaba autuando. Mas a nossa provocação com os atuários, a gente está no mesmo lado. É porque me ajuda a não defender que o fato de vocês fazerem isso, em tese, resolve o problema. Não resolve o problema. Não está no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Eu acho que a discussão tem que ter... Porque a gente realmente, as contas brasileiras, hoje eu já não colocava a mão no fogo, né? Então, agora, em relação à Previdência, me preocupou um pouco mais, porque eu vi que o Tesouro Nacional recepcionou procedimentos totalmente diferentes e consolidou como se fosse uma coisa só e publicou o Balanço de Contas Nacional do Brasil, né? Então, isso é muito grave. E eu externei que eu ia escrever um artigo sobre isso, e eu fui bem crítica nesse artigo. Não só publicou, como ele publicou, extraiu os dados e publicou mostrando as... Exatamente, ainda como se fosse uma coisa muito incrível. Parabéns para mim, que fez agora uma contabilidade acertada, adequada e coerente. Não é, né? O Tesouro não assiste essa palestra. Não, é para assistir Tesouro Nacional, vocês sabem que eu sou uma crítica e a gente está junto, né? Bom, vamos lá. Eu quero que vocês, depois esse slide vai ficar com vocês. Eu sei que vocês não vão ter tempo, paciência nem disponibilidade. Não, mas eu queria que eles tivessem acesso aos slides para clicarem nesse link. Esse link aqui vai levar vocês para o site da Federação Internacional de Contadores. Nesse site está gratuito, disponível, o handbook, com as 50 IPSAs. A boa notícia é que ele é gratuito, você faz um cadastro muito simples, concorda com os termos e ele te abre os 3 volumes. Essa é a boa notícia. A notícia que não é tão boa. São 3.000 páginas e todas escritas em inglês. Mas com a inteligência artificial... Aliás, e o pior, você não consegue nem colocar inteligência artificial porque ele tem um trave de segurança. Tá? Eu já tentei comprar, eles não vendem, realmente é só virtual e está lá disponível. Bom, aí eu fiz uma relação de IPSAs, para quem não tiver tempo, pelo menos para saber o que tem dentro desse handbook. Vocês vão ver que a gente vai passar por IPSAs aqui que são totalmente inerentes a todas as atividades do RPPS. Não só são as normas na NBCT SP15. Porque os padrões, eles falam de procedimentos de contabilidade como um todo. Tem alguns padrões muito específicos, que são, por exemplo, contratos de concessão. A RPPS não vai fazer contrato de concessão. Mas, assim, a grande maioria se aplica ao RPPS. Então, lá, o primeiro é a apresentação de relatórios financeiros. Ele traz a estrutura da demonstração das variações patrimoniais, balanço patrimonial e a demonstração de resultado, que a gente chama de DVP, e a DMPL, que não é usada no Brasil. E a IPSAS 2 traz fluxo de caixa, ou seja, já está no MCASP traduzido, a gente tem as normas brasileiras de contabilidade que traduziram, boa parte já está traduzido, mas, enfim. Aí você tem, por exemplo, essa IPSAS 3, que é mudanças de políticas contábeis, estimativas e erros. Nossa, ela é incrível, ela dá dicas de nota explicativa quando você tem mudança de estimativa. Você contabilizou uma coisa errada, tem como, né? Agora, fraude aí é outro problema, mas, assim, algumas questões pontuais que você teve que alterar no meio do caminho, ela dá, inclusive, como reportar isso, né? E aí vem, você tem ali mudanças de... Aí ele vai falando, né?
custo de empréstimos, demonstrações consolidadas. Algumas você fala assim, realmente não se aplica, mas a maioria, ó. Então, assim, transações com contraprestação, sem contraprestação, como é que a gente contabiliza? Leasing, né? Algumas já foram revogadas, e as que foram revogadas eu coloquei substituída pela Ipsas tal, no ano tal, né? Aquela reporte de eventos após o fechamento do balanço, isso é muito legal. Então, para nós que somos contadores, elas trazem alguns insights que você teria que voltar para a faculdade para aprender, porque a contabilidade ela está evoluindo e ele tá todo ano sai a nova alteração do handbook, né? Então, todas dessas 50, o CFC, se eu não me engano, traduziu 28, que ele achou que era. E está no site do CFC, depois eu não sei se eu coloquei o link aqui, mas já está traduzido para o português. Tá? Bom, e aí tem permit, a gente faz em permit de carteira. Então, assim, a gente explica, lá a IPC traz alguma coisa, o MCAS, mas aqui você tem uma norma inteira falando do que é, né? E por aí vai. Ó. Vocês veem, são muitas normas. Essa de instrumentos financeiros, eu até queria estudar ela à luz dos ativos do RPPS, porque elas são muito complexas, mas a gente trabalha com ativos financeiros. Mas aí eu vejo que o pessoal que trabalha com o mercado. Né? Fala. Então, a 25, na verdade, a NBCTSP 15 é a tradução da 39, porque a 25 foi revogada. E agora saiu a 30. Sim. Tá. Então, a 25, que foi revogada pela 39, é de benefícios a empregados, que é NBCTSP 15. Mas eu já expliquei para várias pessoas, né, os vários problemas que ela traz. Ela não foi feita para plano de benefício, ela foi feita para o ente patrocinador. Né? Tá. Mas eu até coloquei, ela foi substituída e a gente fala delas. Né? Então... Naquela visão que eu busquei trazer para cá, por exemplo, do RPPS como uma seguradora, quer dizer, na essência, se o RPPS devidamente constituído, a seguradora realmente assumindo ele sai da responsabilidade do ente. Ele só tem o ente de fazer a parte dele quanto ao pagamento do prêmio. O benefício não é mais dele. Então, tem umas coisas aí que não casam. Então, de novo, a norma não foi feita para entes que consolidam a informação. O RPPS tem essa característica. Eu já fiz artigo dizendo que os padrões internacionais, para o passivo atuarial, ele não deveria ser adotado. O problema é que ele é adotado e é exigido e é fiscalizado. Né? Então, está lá, Ipsas 39, benefícios a empregados, né? E acabou de sair a Ipsas 49, que é para plano de benefícios. O que acontece? Na Previdência Complementar, ele usa dois padrões, a IAS 19 e a IAS 26, que um é de plano de benefício e benefício a empregados, que para nós é essa, a Ipsas 39 e a Ipsas 49. Né? Só que lá, para vocês terem uma ideia, quando eles traduziram a NBCT 15, não existia a 49, ela acabou de sair agora. Era a 25, original, que foi feita, quer ver que ano? A 25 foi em 2009. Eles pegaram a Ipsas de 2009, depois ela foi alterada em 2023, mas a original dela é essa anterior. E essa anterior, ela não falava de RPPS. Se você pegar aí, e eu coloquei isso em vários grupos de atuária. Uma coisa que foge totalmente ao termo de cooperação que foi fechado com o Conselho Federal de Contabilidade e a Federação Internacional de Contadores, porque eu sei porque eu estou no Conselho, é que não poderia haver alteração das IPSAs originais. E, no caso da NBCTSP 15, eles colocaram duas coisas que não estão na originais, o RPPS e os militares. Inclusive, eu orientei uma aluna da UFRJ, que é capitã de fragata da Marinha, defendendo que os militares não se sujeitam às regras de previdência do RPP, que estão na NBCTSP 15. Por quê? Porque a norma original não fala de militares.
pessoa pode reclamar de militar. O TCU queria colocar os militares na mesma régua. Mas hoje, independente de ser natureza previdenciária ou não, na verdade, para os militares hoje, faz sentido, até porque eles deixam... Estou falando de padrão. No padrão não existe militar. Nenhum padrão internacional. Mas estou falando, enquanto... Não faz sentido, Não, Antônio. quando eu fiz é empregado, porque eles continuam sendo. Tá, mas, tá. Nesse caso faz sentido. Nesse sentido. Mas, assim, o militar, ele é um sistema de proteção social. A gente achando que militar se aposenta cedo demais, que é um prejuízo para as contas públicas, o fato é que, do ponto de vista normativo, ele é um sistema de proteção, ele não é um sistema de previdência. Faz sentido ele ser tratado como... Com plano de benefício. Só que o Tesouro Nacional, o TCU, considera ele como previdência. E aí tem algumas teses de doutorado no país tentando derrubar isso. Por quê? Mas os militares também nem contabilizam passivo atuarial, porque eles entendem realmente que eles não se aposentam. Nunca contabilizou e também não está muito preocupado de ficar sendo apontado. Os problemas nos estados tem, mas na União não. Mas, assim, o que eu quero deixar claro? Quando vem a NBCT SP15 e altera o padrão internacional, isso é grave do ponto de vista do processo de convergência, porque você está colocando coisa dentro do padrão que não existe. E o TCU recuou. Ele usou o argumento durante 2 acórdãos, e aí eu conheci um auditor que era responsável pelos acordos e falei assim, olha, detalhe, pega o original e pega o traduzido. Vocês estão dando cor a uma coisa que não era para estar. E aí o TCU recuou. Ele não cita mais o padrão. Ele continua querendo que os militares entrem na conta, mas sem citar o padrão. Porque citar o padrão joga por baixo o acordo. Não tem sustentação normativa. Então, quando fala assim, a gente está fazendo isso porque está atendendo o padrão internacional, mentira. No padrão internacional nunca esteve o plano de benefícios do EIPPS, nunca teve militar. Foi um arranjo que foi feito, por quê? Porque não existia dentro da IFAC a IPSAS 49, de plano de benefício. Tá? E aí, e como é que está na IPSAS 49? Ele também fala de PUC, surpreendentemente. Então, assim, mas aí é uma curiosidade, depois que o Daniel pode tirar da gente, porque, a rigor, então, o plano de benefício teria que adotar um método de custeio mais adequado para o perfil da sua massa, o que levaria, digamos, o RPPS a contabilizar outro método que não o PUC. Mas obriga que o ente patrocinador traduza isso pelo PUC, que é o benefício a empregado. E aí a gente tem uma inconsistência teórica. Eu não tenho como consolidar um de um jeito e outro de outro jeito. É por isso que o caminho é o PUC. Tudo bem, se o caminho é o PUC, na minha opinião, e aí os atuários não concordam, estão no legítimo deles, tem que ser PUC mesmo para todo mundo, tem que ser PUC para tudo. O que a gente define para nós da contabilidade, se o fenômeno levar ao PUC, ele tem que ser PUC para o gerencial e para o contábil. Se tem que ser o IEM, ele tem que ser para a contabilidade, se ele tem que ser, porque a gente está falando de consolidação de balanço. Senão, eu não consigo fazer. E aí, então, se for... mas aí, se for levar levando só o método, a gente tem que trocar as premissas e temos que trocar também o regime financeiro. Não, mas, assim, o que a gente defende de contabilidade... O que a gente defende, Daniel, não é o PUC. A gente defende a uniformidade de procedimento. Porque isso faz parte da ciência da contabilidade. Você tem que ter uniformidade. Mas aí, para você ter um único método, você acaba engessando, como eu comentei ontem, o método nada mais é do que a velocidade da arrecadação. Tá. Quando você trata um único método, você está punindo alguém. Né? E essa punição, tecnicamente, ela não faz sentido. O que a gente está defendendo é o seguinte, se você projeta gerencialmente que você precisa de 100 milhões para fechar, você não acha que é razoável a contabilidade dizer na contabilidade que eu preciso de 100 milhões para fechar? É isso que a gente está falando. No final do dia, você vai fechar a sua conta. Mas se você pegar no instante, vamos colocar que você está no meio desse financiamento,
no meio desse financiamento, você está jogando uma alíquota superior ou inferior, impactando o resultado do ente. Deixa eu te falar. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma coisa que talvez você não goste. Mas a gente vai continuar, amigo. Para nós, a atuária é uma proxy. O que você faz, tudo bem, você projetou com base nos seus fundamentos. Você está me dizendo é que isso, ele mudou um segurado, morreu alguém, entrou alguém, fez um concurso, mudou tudo. Muda, porque a sua projeção ela é volante. Ela é volante. Só que a contabilidade, eu não faço uma marcação diária de registro. No mínimo, eu tenho que atualizar mensalmente. Tem alguns atuários que, inclusive, prestam assessoria para atualizar mensalmente. Mas por que isso também não funciona? Porque toda vez que você tem um impacto de atualização da alíquota, eu tenho que passar pelo legislativo para autorizar. E aí eu tenho operacionalmente inviável isso acontecer. Então, a gente entende, a ciência atuarial e as contas públicas permitem que eu faça uma atualização anual. Então, dentro desse intervalo de um ano, é natural que alguns fiquem um pouco diferentes do que seria. Mas o grau de acurácia, sinceramente, entre vocês, não é muito alto. Porque, se você pegar 3 atuários e mandar ele fazer uma avaliação atuarial, eu tenho 3 avaliações atuariais. Existem diferenças, elas são justificadas, e nenhum atuário, e concordo com você, nenhum atuário vai dar o mesmo resultado. Por quê? Existem várias variáveis, como arredondamentos, antecipada, ou seja, formulações distintas. Né? Não é uma crítica, é uma constatação. Mas a avaliação atuarial ela é necessária exatamente para o equilíbrio do plano. Porque se eu não fizer uma avaliação... Não, a gente não está concordando com tudo. Eu sei, eu só estou... O que eu estou dizendo é o seguinte, a contabilidade ela tem que ter um número fechado. Eu só vou chegar nesse número tem que atualizar. Se a gente partir do pressuposto de que... Sabe o que eu ouvi do grupo, de várias pessoas boas falando? Por que a gente estava tão preocupado com a avaliação pelo PUC, pelo IEM, pelo ICE, se vocês, em tese, teriam um novo número todo dia? Entende? A gente não pode ir por aí, Daniel, porque aí você quebra a nossa sustentação de que eu tenho que ter um número válido. O que a gente quer, na contabilidade, é retratar o fenômeno. Operacionalmente, eu não consigo atualizar todo dia. Eu não consigo mudar a alíquota todo mês. Então, vamos fechar uma conta que dentro, talvez tenha que ter uma tese de doutorado dentro da atuária, dizendo que eu vou ter uma margem de erro no meu cálculo que vai absorver eventuais oscilações durante o período de 12 meses. Não sei nem se não existe isso na ciência atuarial. Mas o fato é que o que a gente tem que estar todo mundo defendendo é que o que deve prevalecer é o método que representa o perfil da massa, e não uma norma dizendo qual é o método. É isso que a gente tem que fechar junto, porque a gente quer contabilizar o seu número, a gente não quer contabilizar o número da norma. Só que a gente tem que contabilizar o número da norma, e aí o seu número, metade dos demonstrativos eu mando o número tal, para outros eu mando o número tal. Então, assim, é o mesmo fenômeno, é a mesma massa, é o mesmo RPPS. E o que está valendo? Se perguntarem para a gente, tem uma brincadeira que eles fazem com o contador, mas não é verdade. Quando pergunta assim, quanto é que dá 2 mais 2, a gente sabe que dá 4. Não existe aquele depende. E aí, a gente está depende. Você quer saber como. Entende? A gente está nessa de depende. Você está falando de que ponto de vista? Não tem que depender. 2 mais 2 tem que dar 4. Entende? Quando saiu a IPC 14, a primeira versão, nós fizemos uma crítica a ela de umas 50 páginas. 50 páginas. Tá, a gente colocou 200 contadores para assinar. O que a gente colocou lá foi exatamente isso. Olha, o que a gente defendia? Que essa questão não tivesse lá na IPC 14, a exigência de um método para isso. Tá? Não tem nada a ver com a atuária. Olha, não faz sentido. É a mesma coisa que a gente fez crítica também, está escrito lá isso, inclusive foi oficialmente caminhado para a STN, por exemplo, contabilizar o valor presente da alíquota suplementar como crédito a receber.
Contabilmente não existe, cara. Isso é projetado. Como é que você Eu contabiliza sei como que todas ativo? essas discussões não tem tempo de vocês ficarem divagando sobre isso. Não faz parte do trabalho de vocês. Para isso, deixa que a gente está aqui nessa luta e nessa briga. O que a gente quer, na verdade, é principalmente subsídio. Tá, pra o ir que pra- está pra ir à valendo briga. para vocês? Como Vocês agora vão- essa questão do registro do balanço mesmo aí, é um excelente subsídio. Vamos lá. Se vocês são do Estado de São Paulo, o recado já está dado para todos os atuários. É para ele adotar o método que ele achar mais adequado e é esse que vai ser contabilizado. Se você fez isso e um auditor te autuou, você pega a norma do próprio tribunal dele e fala assim, leia a norma do seu tribunal porque ele me dá essa liberdade. Se você... Tem alguém aqui que não é de São Paulo? Levanta a mão. Você é da onde? Santa Catarina? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Norte? Minas Gerais? Minas também. Para todos esses aí, o que vale é o PUC, não é? Para o tribunal? Então, adivinha qual que você vai registrar? O PUC. Está entendendo? Vai brigar com o tribunal para quê? Isso é um problema do Ministério com o Tesouro Nacional. Então, acho que assim, a gente tem que ser muito pragmático. Tá? O que eu faria no lugar de vocês que não são de São Paulo, que, em tese, têm essa liberdade? Eu colocaria em nota explicativa o que deveria ser. E aí pede para o atuário pegar lá a tabelinha e falar assim, olha, eu contabilizei pelo PUC, porque a norma mandou, mas que, do ponto de vista atuarial, deveria ser esse outro valor. E aí pega aquela tabela do atuário e coloca em nota explicativa. Porque aí você está sendo um contador mais completo. Que aí você está dizendo, eu estou fazendo isso por força da norma. E olha a diferença. Alguns atuários estão mostrando a diferença. Gente, dependendo do RPPS, a diferença é enorme. É enorme. Enorme. Não, o que você disse é o que está exatamente na portaria 1467. Você, em notas explicativas, você contabiliza pelo método PUC as premissas, e na 1467 também, as premissas da NBC, mas você faz a avaliação para a gestão e explica isso e faz essa menção em notas explicativas. A gente quer fazer isso só provisoriamente, tá, Daniel? Vamos para cima, Daniel. Por isso que a gente está falando duas avaliações. A gente vai para cima, Daniel, IBA e CFC. Né? Bora lá. Bom, é isso que eu ia falar. O Conselho tem as IPSAs que ele considerou adequadas, traduzidas. Depois que eles mexeram na NBCT SP15, eu não uso norma traduzida, porque aí ia me dar muito trabalho para saber o que eles mexeram e o que eles não mexeram. Em sala de aula da UNB, eu dou um handbook. Os alunos sofrem, alguns não sabem ler inglês, mas eu prefiro beber na fonte do que beber errado. Né? Ô, Adriano. Tá? Fala. Lá em Mogi, nós tivemos esse problema no final do ano. Foi feita a projeção atuarial e, na projeção, caiu para 4% o déficit. Gente, tem RPPS que, indo pelo PUC, ele está dando superávit atuarial. Não, se você me perguntar se é PUC, eu ainda não sei, porque eu estou com 40 dias lá, ainda não cheguei nesse estágio de conhecimento. Mas eu o que sei que aconteceu? Em Ribeirão deu uma diferença de 7 bilhões, que deu o Richard. Em Ribeirão deu uma diferença de 7 bilhões, caiu de 18 para 11. Então, aí que nós fizemos. É o seguinte, tem RPPS que a mudança do método teve mais impacto do que a reforma da Previdência. A máfia mesmo, o RPPS é o mesmo, não aconteceu nada de extraordinário. Isso, e Faz sentido isso? Lá a lei mudou, aí foi para a Câmara e saiu de 21, estava com 21, projetou 4, fechamos em 12. É um milagre. Fizemos um um acordo. Milagre, né? É um milagre dos números. Aí depois quer que a informação seja confiável. Aí, qual que foi a discussão? Quanto ele vai pagar? Nós normalizamos essa diferença, para não ter que ficar fazendo mudança toda hora. E aí? Aí os vereadores aceitou e pautorou e fomos embora. Pois é. Então, tinha dado um déficit de 4%, mas o ente estava pagando 21%. E aí? E aí fizemos um ajuste, suavizou para 12%. Que boa suavizada, de 21 para 12, uma bela suavizada, né? 6 milhões. Aí, vamos lá, o que vocês 6 milhões acham? mês. Os prefeitos preferem 12 ou 21?
E se 21 for o equilíbrio financeiro atuarial, o que vai acontecer com esse passivo? Ele está subestimado. O que vai acontecer com a sustentabilidade do RPPS? Comprometida. Aí, quando você for se aposentar, vocês são servidor de lá, o que vai acontecer? Vão fazer uma reforminha, vocês ficam mais 5 anos trabalhando para tentar o equilíbrio. E essa tem sido a história, gente. Isso tem que acabar. Né? Então, essa suavizada de 21 para 12 Isso fica parecendo que a gente está brincando com os números. E, assim, tudo bem, no curto prazo a gente está levando, porque a maioria está com equilíbrio financeiro. O problema é o equilíbrio atuarial. O que a gente vai fazer com essa conta? Alguns países do mundo estão fechando seus sistemas de previdência. E existe esse risco? Existe, todo dia. Nos Estados Unidos não tem igual o INSS daqui, que você ganha de 1.500 a 8.000. É o básico, $800, $1.000 lá. Quer mais? Vai fazer seu pé de meia, entende? Então, assim, a gente não tem garantia nenhuma. Por quê? Porque a cada reforma vem uma surpresa. Né? E aí, então, me preocupa a sustentabilidade do sistema. E nós estamos vivendo um dia de cada vez. Em Previdência, a gente não pode viver um dia de cada vez, porque a gente vai ficar velho, as pessoas vão precisar. E, pela dinâmica demográfica, cada vez mais. Eu vou ter cada vez menos recursos e cada vez mais benefícios a pagar. Então, como o dinheiro não dá em árvore, alguma coisa tem que ser feita. Mas isso aí é reflexão de quem estuda, de quem pesquisa e de quem está brigando por isso. O que eu queria deixar de recado? Vocês têm que realmente seguir o tribunal, concordando ou não. Eu sei que o Ottoni é daqueles que vai para cima, judicializa. Eu acho que nem todo mundo tem essa energia e nem essa coragem. Então, eu acho que a recomendação é seguir o tribunal, questionar na medida do possível, fazer nota explicativa para dar vazão e participar. Contador tem que participar dos concílios. Conselheiros precisam... Quando eu dou evento para conselheiro, eu falo, vocês precisam chamar os contadores. Não ser conselheiro, como contador, tá? Não seja. Ô, Tony... Não ser contador. Porque... Conselheiro é de deliberação, todo contador não tem que se envolver com isso. Ah, tem tá. que participar, mas sem... Não, no sentido de ajudar eles tomarem as melhores decisões, mostrarem os cenários, falar, olha, vocês estão com a informação gerencial assim, mas na contabilidade está ainda assado. Tá? Bom, deixa eu seguir aqui, que senão a gente realmente vai ficar até mais tarde. Né? Tá. Meio impossível, 5 minutos. Eu vou me dar a liberdade de pelo menos mais 15. Então, ficou 15. Tá. Mas, olha, é isso. A gente agora tem que conviver, viu, Daniel, com o mundo orçamentário, patrimonial e fiscal. Isso não é brincadeira. É muita coisa, é muita gente para você atender. Né? E orbitando ali o RPPS, tem os Ministérios Públicos de Contas, sindicatos, tem uma turma aí que dá um pouco mais de trabalho também, né? Então, é isso. A gente tem que conciliar, tem que atender todas as regras, e é relatório para cá, relatório para lá. Uma preocupação é de que esses relatórios conversem entre si, porque, às vezes, o contador, na tentativa de atender a vários senhores, ele manda informação para um, para outro, cai ali no Tesouro Nacional, que a informação que ele mandou para o tribunal foi diferente da que ele mandou para a Siconf. Isso penaliza o município, porque cai no ranking de qualidade da informação contábil e fiscal. Então, tem algumas implicações. Caindo no ranking, afeta a CAPAG, afetando a CAPAG, que é a capacidade de pagamento, limita o empréstimo do município. Aí, se o prefeito for que sabe um pouquinho, entende o que aconteceu, vai atrás do culpado. Aí, o culpado é quem? É o RPPS. Vamos acabar com o RPPS. E aí a gente entra num ciclo vicioso aí, complicado. Né? Bom, em geral, o que elas trouxeram de novo, pelo menos em teoria? Né? Então, a gente tem essa história do registro pelo fato gerador. Na prática, 90% continua sendo misto. Ninguém está fazendo os direitos a receber pelo fato gerador. Até que está, mas, por exemplo, a prefeitura não contabiliza 90% do que ela recebe pela competência. Ela contabiliza pelo caixa, quando entra o dinheiro. Né?
Implantação de procedimentos, o RPPS saiu muito na frente do que todo mundo, então acho que a gente pode dar aula para o pessoal, né, de outros órgãos. A expectativa de uma maior transparência. A gente hoje, eu acho que a gente está com excesso de informação, que é tão ruim quanto é pouca informação, né? E a tomada de decisão, que também, em tese, deveria ter sido aperfeiçoada, né? Bom, a RPPS, como é que ficou? Eu gosto de dizer que, na verdade, a nossa base de registro ela já foi aperfeiçoada antes, né? Bem ou mal, com as bases ruins ou não, acho que a gente está mais sofisticado nesse processo, essa preocupação de registrar tempestivamente o fato quando ele acontece. Os tribunais têm cobrado isso da gente, né? Passivo atuarial, estava off-balance, era uma bomba relógio, mas eu ia colocar uma bomba relógio dupla depois, mas eu quis ver o copo cheio, né? Então a gente tem a DRA, os balanços e tudo, né? Mas a gente sabe que é uma pressão constante, né? Uma pressão sobre as contas. Pra vocês terem uma ideia, eu vou contar o que aconteceu em Brasília, que gerou esse nosso artigo, e eu fui buscar o que aconteceu nos outros estados. A Câmara Legislativa do Distrito Federal me chamou. Falou, Diana, chegou aqui para aprovação das contas do governador o balanço de fechamento 2024, 31 de dezembro, que foi agora, na metade do ano. Aí ele falou, a gente não está entendendo. O Distrito Federal fechou o ano passado com um patrimônio líquido de 60 bilhões positivos e o de 2024 caiu para 70 bilhões negativos. O que aconteceu com o Distrito Federal? Eu falei, pergunta para a contadoria. Não, a gente queria entender antes. E aí, no que eu fui abrir, foi a contabilização do plano financeiro. No plano financeiro, no ano anterior, ele vinha com uma conta redutora, que é o que estava no MCASP, e, para o ano seguinte, o tribunal aí já tinham fechado, aí puxando o fio da meada, a contadoria, aí eu fui parar no RPPS do GDF. Aí o RPPS diz que teve que refazer a pedido da contadoria, e a contadoria diz que refez a pedido do tribunal. O tribunal, orientado por um auditor que está dando curso aí no Brasil inteiro, foi orientado que aquela conta de cobertura de insuficiência financeira ela teria que ir para o patrimônio líquido, e não como uma conta redutora. Aí jogou como ajuste de despesa, não sei se foi ajuste, mas jogou para o patrimônio líquido. Na verdade, ele contabilizou no passivo como obrigação a pagar e consequentemente, afetou o PL. Isso. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi entender o que era. Porque quando um RPP, eu sempre critiquei, eu sempre achei segregação de massa é gerenciamento de resultado. Sempre achei. Sempre achei. Todos os estados, aliás, eu acho que tem 4 estados brasileiros que não fizeram segregação de massa. Todos os outros fizeram. E, achando bom ou não, o plano financeiro ele foi feito para ser repartição. Se ele é repartição, aquela conta é uma conta de chegada, de fechamento. Então, é o seguinte, a garantia é o Estado, então, se você tem um passivo de 100 milhões, você já tem um ativo, digamos, uma conta redutora de 100 milhões. E foi sempre assim o plano financeiro. E era por isso que se fazia segregação de massa. Quando o tribunal vem dizendo isso não é conta redutora, ele transformou esse plano financeiro em passivo mesmo, né? E aí, no Distrito Federal, a diferença foi de 130 bilhões negativos. E aí, como é que você explica para os deputados que o Distrito Federal saiu de um patrimônio positivo para um negativo, de mais do que o valor que era positivo? Que não entende nem de previdência e contabilidade. Eles ficaram loucos. O que o Ibanez fez aqui em Brasília? Acabou com Brasília, vendeu tudo. O que ele fez? Se endividou, e aí a gente viu que era só uma conta. E aí, o que eu recomendei? Eu falei, não, devolve para a contadoria e manda colocar como conta redutora, porque até então eu não tinha ligado que era para tirar de lá. Aí, arrumei uma confusão, porque o tribunal soube que eu mandei devolver e veio tomar satisfação comigo. Aí eu falei, vocês estão errados. Não era para ter feito isso. Vocês nivelaram o plano financeiro ao plano previdenciário. São propostas diferentes. Aí o Ottoni deu uma aula. Plano previdenciário tem que ter equilíbrio financeiro atuarial. Plano financeiro, não. Ele só precisa ter
a garantia que ele vai ser pago pelo ente patrocinador. Aí eles falaram, não, mas quem ensinou foi fulano. É o que é auditor e a gente tem ótima referência. Eu falei, puxa vida, que pena que vocês têm uma ótima referência. A pessoa que ensinou é errado, está errado. Aí o Otônio, liguei na hora, o Otônio, não, é isso, não era para ter feito isso. Liguei Maria Regina Ricardo. Regina, ela, meu Deus, fizeram isso? Eu falei, caramba, quem é que mais fez? Aí a gente pegou, primeiro, que coisa difícil é conseguir a avaliação atuarial dos estados. Eu pedi assim, para os atuários me ajudarem. Eles escondem, não está na internet, todo mundo escondendo. Porque o passivo atuarial é gigante mesmo. Tá? E aí a gente descobriu que uns fizeram como o Distrito Federal, mas acabou descontando. O único que aparece que deu invertido o balanço foi o Distrito Federal. Aí eu peguei um print e falei, olha que beleza, vocês fizeram com o Distrito Federal, né? Porque foi o único. E aí uma das constatações que eu tive é que o Estado do Acre está com passivo atuarial maior do que o do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu peguei a avaliação do Rio de Janeiro, o passivo atuarial do Rio de Janeiro é de 230 bilhões, passivo atuarial. Aparece 10 no balanço, 10 bilhões. Por quê? Porque os 220 é de plano financeiro. Então, ele não é passivo. Entende? Pois é. Aí Acre não, Acre já considerou que o plano financeiro era passivo. Aí a gente foi atrás do conceito. Cara, aprendi enormemente. Por que a União Europeia inteira deixava o passivo atuarial como fluxo de caixa? E aí eles trouxeram o conceito de obrigação futura contingente, que não é uma obrigação como é um passivo, nenhuma provisão, porque o grau de incerteza é muito alto. De quem vai se aposentar, porque quem está lá pode ser que não se aposente, e porque o governo interfere o tempo todo nas regras. Então, aí a gente levantou, todos os países trabalham assim, ou seja, nos balanços de contas nacionais dos países, não aparece o passivo atuarial deles, é por isso que está de fora. Aí a gente foi ver o INSS, o INSS é só fluxo de caixa, mas ele está num demonstrativo de riscos fiscais, 12 trilhões. Se eu fosse contabilizar o passivo, era de 12 trilhões. Ele está fora das contas públicas do Brasil, porque ele é obrigação futura contingente, porque ele é um sistema de previdência público, onde o governo interfere nas regras o tempo todo. Aí a gente foi ver dos estados brasileiros, quem contabilizava de um jeito, quem contabilizava do outro. Aí a gente descobriu que está misturado. E aí eu fui somar o que o Tesouro Nacional tinha divulgado no balanço de contas nacionais. Ele só pegou o seguinte, o Acre diz que é 16, 16 na conta, mais 10 do Rio, mais tanto de tanto, deu 5 trilhões, juntando União, Estados e municípios, né? Só que aí ele misturou, e eu falei, antes deles publicarem o balanço de conta nacional, eu falei, cada estado deu um valor diferente para vocês. Sabe qual foi a resposta que eles me deram? Parece que isso é uma questão importante, né, Diana? Realmente, é muito importante, porque você vai divulgar o balanço de contas nacional, a diferença é de 600 bilhões. Mostrar que a União não tem segregação da massa, não tem plano financeiro, tem um déficit atuarial de 2 trilhões. 2 trilhões. A União, sabe quantos servidores tem aposentado na União? 1 milhão de pessoas. Então, onde é que está esse valor? E outra, aí eu pedi, já que a inteligência humana não estava me ajudando, eu pedi para a inteligência artificial me ajudar. E eu coloco o que a inteligência artificial me disse dentro do artigo. Eu não sei se o Congresso vai aceitar, né? Que não é confiável os números da União, porque não tem lugar nenhum as informações. Não tem como precisar o valor do passivo atuarial, porque isso não está sendo projetado e nem divulgado. Então, a gente está... Para quem é que a gente está publicando esse balanço? Né? Então, é só para vocês entenderem que o buraco é muito mais embaixo, não é no município. Qual é o seu município?
Rio do Sul, não é no município de Rio do Sul. Qual é o seu? Não é no município. O problema não é de Peruíbe. E o que a gente costuma dizer, não se angustiem. Sabe por quê? Porque vocês não vão resolver isso. Está muito além de todos nós aqui. Muito além. É um artigo que é uma conotação muito mais acadêmica do que... Mas é um acadêmico que deveria ajudar a resolver, A né? gente chamou lá que é um ensaio. É. Um ensaio. Então, se você estiver falando de CAPAG, contas nacionais, endividamento, A gente só é muito sério, a gente só tá né? botando a bola, tá? Não tá... Para você ter uma ideia, o RPPS do Governo do Estado de São Paulo está fazendo segregação de massa por conta dos impactos orçamentários e fiscais que está provocando. Então, ele ficou insustentável do ponto de vista dos indicadores. Vai fechar todas as portas de empréstimos, de limites, de tudo. Porque a nossa contabilidade, acabou aqui, ela não é só orçamentária. Não voltou. O problema não foi comigo, não. Viu? Ela não voltou. Ela não é só orçamentária. Ela é... Aliás, desculpa, ela não é só patrimonial. Ela é orçamentária e ela é fiscal. Por que surgiu essa conta, aquela conta redutora de insuficiência financeira? Lá por volta de... Eu tinha acabado de assumir a coordenação lá, de contabilidade, de atuário, enfim. Acho que foi 2005, 2006. Estado de Mato Grosso estava fazendo uma operação de crédito internacional. E ele não tinha segregação, enfim. Então, o balanço dele, como tinha um déficit atuarial muito alto, o balanço dele, o patrimônio líquido estava descoberto. E, logicamente, o agente financeiro lá não queria conceder o empréstimo. Está vendo? Veio o governo de Mato Grosso inteirinho, entrou na minha sala, e agora? Então, assim, não é só acadêmico. Levei para o Conaprev, não levei o problema, levei a solução. Vamos criar uma conta redutora no plano em repartição, aí eu tinha que fazer a segregação. Por quê? Exatamente nessa lógica, é um compromisso que não é líquido e certo. A palavra usada era essa, não é líquido e certo. Ok, criou-se e, logicamente, o balanço do Estado de Mato Grosso diminuiu se bastante. estabilizou. Pronto. Nem por isso escondeu a informação, porque ela estava na contabilidade. Olha, essa solução que a gente deu para a conta de cobertura de insuficiência, eu achava que era um gerenciamento. Mas eu acho que ela deveria ser exportada para o mundo. Fizemos uma nota técnica para... Porque aí a gente divulga, mesmo sem impactar. Então, assim... assim... Isso que acontecia, de a gente interromper. O que eu fiz? Peguei isso embaixo do braço, fui para a STN. Temos que fazer isso. Não, mas... Essa conta é genial. E aí... Porque você mostra sem impactar. Para bom entendedor, o déficit é aquele, mas para fins de limites, não. Então, assim, a carteira de investimento, também a gente está muito evoluído desde o começo. O único problema que foi no meio do caminho aí foi a IPC 9, que fez vocês errarem tudo, contabilizar a atualização da carteira como orçamento, que a gente já deu palestra disso, e até hoje a gente está tentando recuperar. E quem publicou a IPC 9 viu que não é eu que fico pegando no pé, foi o Tesouro Nacional, né? Então, vamos lá. Bom, essa questão de ter critérios uniformes, como eu falei, ela é boa para nós contadores, para os tomadores de decisão, para os usuários da informação. Tem uma regra só, valendo para todo mundo. Beleza. Só que a gente tem que considerar que nós temos algumas questões muito específicas no Brasil, que é a contabilidade orçamentária, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Não vai mudar. A mesma lei que vai revogar com a 320, ela mantém os fundamentos orçamentários. Então, acho que a gente fazer essa conciliação é possível e a gente tem feito, né? Bom, essa questão das informações fragmentadas, vê que eu estou olhando o copo cheio, relatórios consolidados, né? Não consistentes ainda, mas estão sendo, de alguma forma, consolidados, né? Então, ficou tudo bem? Vocês vão responder, ficou tudo bem? Bom, o Brasil ainda está alinhado parcialmente às IPSAs. Eu já fiz uma análise de grau de aderência, ela deu menos de 10%. Então, com todo o esforço que a gente está fazendo nos últimos 20 anos, a gente conseguiu aderir menos de 10% dos padrões. Tá? Ou seja,
o modelo não deu certo. E eu sei exatamente o momento que ele não deu certo, porque eu estava no grupo que foi criado para ele dar certo. O Tribunal de Contas não foi chamado no começo para fazer o alinhamento. E aí eles não compraram a ideia. Então, eles estão entrando agora que eles estão convencendo que é importante a uniformidade. Tá? A União e muitos estados e municípios ainda estão em processo de adaptação. Acho que vocês vivem isso na realidade de vocês, no dia a dia, a dificuldade de lidar. Né? A STN continua atualizando o MCAT e o VCAT manualmente. Mentira, é quase que mensalmente, diariamente, dependendo da conta, né? Mas, enfim. O PIPCP está... o plano de implantação de procedimentos contábeis patrimoniais também não avançou, está em desenvolvimento, mas a gente está sempre em desenvolvimento de alguma coisa. Né? E o RPPS, então, mais ou menos como seus entes federados patrocinadores, ele está nessa mesma situação, mas ainda tendo que lidar com o desalinhamento dos tribunais, do Tesouro, da SPREV. Né? Então, vocês têm que fazer o que está ao alcance de vocês, mas sabendo que tem esse mundo aí que está em discussão há mais de 20 anos no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, vocês fazem uma contabilidade para mandar alimentar o SICONF e uma contabilidade para alimentar o Aldesp. Não é mais ou menos assim? Então, você sabe que eu fui tentar conversar com o pessoal de São Paulo, mas eles não gostaram. Que a gente tem um tribunal do Brasil que conseguiu diminuir essa distância. Mas foi ele que criou o SICONF e a matriz, que é o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Também não é fácil trabalhar com eles. Todos os RPPS sofrem muito com o Tribunal de Contas do Espírito Santo, porque eles têm uma leitura muito particular de algumas coisas dos RPPS, mas ele ajudou no processo de transmissão dos dados. Ele recepciona dos municípios e ele mesmo transmite para o Tesouro Nacional, o que diminui essa diferença de um mandar por informação para um para outro. Mas, assim, vocês estão bem com São Paulo, porque o pessoal do Espírito Santo, se vocês tiverem uma conversinha com eles, não são muito pressionados lá. Né? Bom, desafios, treinamento e capacitação sempre. Eu acho que sempre que vocês tiverem oportunidade, pegar os links, estudar, pegar a apresentação. Acho que, sabe, mesmo que vocês não consigam fazer muita coisa no dia a dia, continuem usando o modus operandi. Saber o que está acontecendo faz a diferença na hora da discussão. Né? E você é menos surpreendido. Então, por exemplo, vocês souberam, talvez alguns nem estavam nos grupos, não sabia que tinham sido publicadas as contas. Né? Então, o pessoal que não é de São Paulo vai ter que consultar o tribunal. Eu acabei de consultar para São Paulo. Para São Paulo, não se preocupe, até 2025. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada. Tá? É como se não tivesse publicado nada. E a própria Débora sabe que toda vez que alterar alguma coisa, o tribunal gosta ele mesmo de mandar para vocês. Isso não está acontecendo com Santa Catarina, nem com Minas. Né? Então, vocês que são de outros estados, Rio Grande do Norte, eu não sei como é que é, tomar um pouco de cuidado. Mas eu acho que onde vocês tiverem abertura para questionar nos tribunais, vocês perguntam, vocês acham que isso é razoável? Que aí ajuda também no debate. Porque se todos os tribunais ficarem comprando, fica inviável a discussão. Se todos os atuários também não fizerem esse movimento, a gente não consegue avançar. Né? E se o Tribunal de Contas não abrir a porta, vai lá e bate e faz a briga. É fazer o que eu brinco, gestão molecular. Moleque vai lá conversar. Bom, eu acho que a gente pode fazer eventos mais contabilidade atuária também, que aí gera... Então, gera... Eu não sei se vão me aceitar, não. Tem alguns precedentes, talvez não me aceite mais. Mas gera uma empatia, uma discussão. É igual você falou, no fim a gente está falando a mesma coisa. Né? Resistência à mudança cultural ainda é muito forte, o ambiente, essa cultura orçamentária no Brasil. E é muito forte nos tribunais também. Então, enquanto a gente não conseguir ultrapassar essa barreira, vai ficar difícil mesmo. Né? Modernização do sistema contábil, que é um problema, sabe, Daniel, para nós contadores. Principalmente em anos eleitorais, eles trocam o sistema, os contadores nem sabem, compram o sistema de prateleira. Você está falando aqui de Espírito Santo. Por exemplo, no plano de contas do Espírito Santo, que é imposto pelo Tribunal de Contas,
não existe os atributos P e F. Não tem. Então, como é que vocês vão atualizar a carteira se vocês não têm um atributo P para ficar mantendo só a valorização e desvalorização? Está entendendo? Então, assim, cada um de vocês tem as suas próprias dores, né? Um tribunal para chamar de seu, né? Então, e a informação precisa chegar, necessidade da instituição de controles patrimoniais. Então, se você não tiver um bom sistema estruturante, você também não consegue avançar muito nos controles patrimoniais. Inclusive, por exemplo, o Ottoni já ensinou isso em alguns eventos. Ah, você tem aquela regra lá que, para você ter um abatimento do limite de pessoal, você tem que manter na carteira de investimento qual é aquele recurso? O aporte para amortização de débito atuarial por 5 anos. Como é que você vai controlar isso? Aí o Ottoni tem lá um método, né? O PEPs, né? O primeiro que entra é o primeiro... Não. O primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que sai, né? Então, para garantir que o dinheiro que você usar, você não conta no limite de gasto de pessoal. Então, assim... Mas é que eu falei outro. Ele tem que entrar como elemento de despesa 97 lá do ente, então, e aqui ser administrado separadamente. Então, é um jeito de trabalhar que não fere a legislação e é boa para a gestão. É uma gestão fiscal. Está vendo que é uma gestão fiscal? É? Bom, pessoal, é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade.